Estamos no primeiro domingo da Quaresma. Jesus supera as tentações. O Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1 e seguintes. Jesus, depois de passar 40 dias no deserto, em oração e jejuando, é o início da sua missão. Ele é colocado à prova. Depois, terminados os 40 dias, ele sente fome. E o demônio, o pai da mentira, se aproxima dele para tentá-lo. Esta narrativa das tentações que Jesus sofre e da superação das tentações vem para mostrar para nós que o caminho da vida cristã também vai ser cheio de tentações. O diabo, ele nos rodeia, furioso, buscando a quem devorar. Isso nos diz a carta de Pedro. O diabo está ali, rondando sempre. E o Evangelho nos mostra a ousadia que ele tem. Ele se aproxima de Jesus, sabendo que Jesus sente fome física, e diz: se você é realmente filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem pães. Faz com que essa pedra se torne pão. E Jesus responde, citando as Escrituras: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo, ele quer fazer com que a pessoa, com que Jesus, ele queria que Jesus fizesse isso, simplesmente abandonasse a palavra de Deus para estar atrás daquilo que é simplesmente material. E ele também, o diabo, quer também que a gente deixe de buscar as coisas de Deus e fique na matéria. Por isso, buscar o pão. E Jesus, ao dizer que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, nos mostra que devemos superar as coisas terrenas. Também aqui nós pensamos no sentido do jejum. O jejum significa que você se abre para realidades maiores do que estas que são tangíveis, que a gente pode tocar, Nós somos muito mais e precisamos muito mais do que comida, bebida e bem-estar, Nós precisamos de Deus entre nós e precisamos dirigir o nosso coração para o alto, para Deus. Depois disso, o demônio não está ainda contente. Ele leva Jesus a um lugar alto e mostra: está vendo todos esses reinos, essas riquezas do mundo? Isto me foi dado, eu posso te dar isso, se prostrado me adorares. Veja a ousadia do diabo com Jesus, oferecendo as riquezas do mundo. Aliás, como eu disse, é o pai da mentira. Ele oferece aquilo que não é dele, aquilo que ele não pode dar, não é mesmo? Ele não é dono de nada, mas ele oferece tentando enganar as pessoas. Ele tem a ousadia de tentar Jesus, pedindo que Jesus o adorasse. Ele quer inverter as coisas. Agora imagine o que o diabo não é capaz de usar também para nós. Por isso, devemos agarrar sempre nas palavras de Deus, que é o remédio, que é a força para nós. Adorarás somente ao Senhor, teu Deus, isto está escrito. Ou seja, Jesus mais uma vez pega a palavra de Deus para jogar contra as palavras do demônio.
Então, as riquezas, a busca da glória, do poder, isso é uma tentação constante também na vida cristã. E Jesus nos lembra, nós somos chamados para servir. Como Ele serve, nós também temos que ser servidores, amar ao próximo, ter humildade, carregar a cruz de cada dia, etc. E, finalmente, a terceira tentação. Jesus é levado até o alto do templo e lá ele fala para Jesus, o diabo fala para Jesus: olha, se você pular daqui para baixo, os anjos virão te socorrer, né? Os anjos irão te socorrer, porque está escrito que os anjos não te abandonarão. E Jesus responde mais uma vez citando a palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, esta tentação que, eu vou me jogar e Deus vai me proteger. É como também a gente pode ser tentado a querer obrigar Deus, digamos assim, a fazer alguma coisa para nós. A gente coloca a divindade à prova. É como se, por exemplo, e isso acontece, tem pregadores que às vezes fazem esse tipo de coisa, desafiar Deus. Isto é tentar Deus, né? Ó Senhor, eu te ponho à prova, que o Senhor faça isso na minha vida, que o Senhor me cure, que o Senhor me dê isso. Se o Senhor realmente é Deus, faça isso. Não pode, isso é tentar Deus. O cristão jamais pode fazer isso. Deus sempre é Deus. O que nós temos que fazer nas nossas preces é ter a humildade de reconhecer que Ele é Deus. Nós pedimos humildemente, mas a vontade de Deus sempre prevalece, jamais a nossa vontade. Então, quando eu digo assim, Deus tem que fazer isso na minha vida, eu estou justamente caindo nas armadilhas do demônio. Então, essas três coisas, né? Adorar somente a Deus e somente a Ele prestar culto, buscar Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, dos prazeres, da comida e da bebida, né? Ter Deus no centro de tudo e ter a humildade de uma oração sincera e verdadeira, aceitando sempre a vontade de Deus na nossa vida. Aí então, quais são os remédios para combater a tentação ou as tentações do demônio? A espiritualidade da Quaresma nos lembra jejum, oração e a esmola. Ou seja, a gente cuidar, o jejum nos lembra isso, cuidar para que o nosso coração esteja colocado nas coisas de Deus, e não nas coisas terrenas, não nos prazeres passageiros. E colocar a nossa riqueza, o nosso coração em Deus e não nas coisas do mundo. E confiar em Deus e aceitar a sua vontade. Quando nós estamos em necessidade, nós pedimos a força, a graça de Deus, mas acima de tudo, pensar e rezar como Jesus, que se faça, Senhor, a tua vontade. Ajudai-nos, Senhor Deus, a caminhar e a vencer todas as dificuldades. Protegei-nos no caminho, ajudai-nos a colocar sempre a vós, Senhor, em primeiro lugar na nossa vida e ajudai-nos a superar todas as dificuldades, que jamais caiamos nas ciladas do inimigo. Isto pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.